Olá, turminha! Na nossa aula de hoje, nós iremos realizar o livro de ética, na página 44 até a página 48. Saber falar e saber ouvir. Vamos lá? Olá, turminha! Tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós iremos realizar o livro de Cidadania e Ética. Esse livro aqui. Abram o livro de vocês na página em que nós havíamos parado. Lá na página 44. Muito bem. Hoje, nessa aula, nós iremos aprender sobre saber falar e saber ouvir. Para começar, ouça a leitura. Há momentos na sala de aula nos quais conversamos muito e esquecemos que a professora tem muita coisa para fazer conosco. A gente vai falando e brincando e o tempo vai passando. A professora sempre espera. Sabe como ela faz? Fica quieta, em silêncio. Parece que se transformou em uma estátua. Aí, cada um de nós vai parando até que os últimos que estão falando percebem que suas vozes estão muito altas. E aí, o silêncio é total. Nossa professora, na maior tranquilidade, diz então: agora que estamos todos em silêncio, vamos ouvir. E aí, ela começa a aula. Vamos ouvir a história? Era uma vez saber ouvir. Era fim de tarde e o avô passeava com o neto por uma das movimentadas praças da barulhenta cidade em que viviam. Havia o barulho de pessoas, celulares, carros, ônibus, buzinas, sirenes, construções. Está ouvindo as cigarras cantando? Não vou. Chegue mais perto, elas estão ali. Eu nunca vi uma cigarra por aqui. Será que elas ainda existem na cidade, vô? O avô se abaixou, próximo ao banco da praça. As cigarras se mimetizam. Disfarçam-se na folhagem e é difícil ver as danadinhas, mas sei que estão por perto. Ainda moram por aqui, sim. Se formos de encontro ao som que emitem, talvez possamos ver a vibração de suas membranas, que é como cantam. O neto se abaixou e conseguiu enfim ouvir a cigarra. Esta, com medo, parou de cantar. Mas os três continuaram lá, observando-a. E quando a cigarra percebeu que o avô e neto não lhe representavam perigo, recomeçou a melodia. Os dois conseguiram vê-la e ouvi-la direitinho desta vez. Vira a folhinha. Vô, como você consegue ouvir tão bem? Na verdade, eu não ouço mais tão bem, mas aprendi a prestar atenção ao que vale a pena ser escutado. E naquele momento, a criança e o velho ouviam muito bem a natureza da cidade. Veja que muitos passam e poucos escutam os sons da cigarra. Agora veja o que acontece se alguém ouvir este som bem baixinho. O avô tira do bolso e deixa cair delicadamente uma moeda na calçada. Na mesma hora, mesmo com a poluição sonora ao redor, várias pessoas olham para o chão bem na direção do dinheiro. Viu? Não se trata de ouvir, mas de saber ouvir. Saber o que ouvir e escutar melhor. E aí, turminha? Vocês gostaram dessa história? Agora, que tal a gente realizar as nossas atividades no livro? Vamos lá? Página 47, para fazer exercício número 1. Ouvir é sinal de sabedoria.
Quem sabe escutar o outro aprende mais e entende melhor o que está acontecendo, porque enquanto escuta, o pensamento vai crescendo. Então, saber ouvir é ter também muita atenção. Quando alguém fala conosco, é muito importante parar e olhar para essa pessoa. Observe as cenas abaixo e circule as crianças que estão prestando atenção. Exercício número 2. Quando a professora fala sobre um assunto e depois passa uma tarefa e alguns alunos não param para ouvir, o que pode acontecer com esses alunos que não a escutaram? Lembrem-se de, na hora de escrever, utilizar a letra cursiva. Exercício número 3. De acordo com o quesito anterior, marque um X no que pode acontecer com as crianças que não ouviram a explicação da professora. Explicar bem o assunto. Será que a criança vai conseguir explicar o assunto? Tirar notas baixas. Não vão aprender sobre o assunto. Saber contar tudo o que aprenderam em casa. Exercício número 4. Existem lugares em que podemos falar muito alto ou até mesmo gritar, mas há lugares em que devemos ouvir. Circule os lugares em que devemos ouvir e não falar alto. Observem os lugares: a igreja, a biblioteca, o campo de futebol, o parque, o cinema e a floresta. Espero que tenham gostado da aula.